Fala, abençoado! Meu nome é Rodrigo Caprioli e este é o Prática Criminal 24 Horas. Nós estamos tratando a respeito da teoria geral dos recursos e esta é a aula de número 10. Estamos indo para a aula de número 10. Muito obrigado por você que tem nos acompanhado, curtido nossos vídeos e feito a inscrição no canal. Então, sem mais delongas, vamos verificar aquilo que já foi tratado nas aulas anteriores, todas elas estão aqui no canal, e então passaremos também a tratar sobre a aula de hoje. E no que diz respeito à teoria geral dos recursos, nós já abordamos o seu conceito, já falamos a respeito de sua natureza, entramos aos princípios e iniciamos pelo duplo grau de jurisdição. Falamos dentro do duplo grau de jurisdição a respeito da necessidade ou não do recolhimento à prisão para recorrer. Também abordamos o assunto relacionado aos acusados com foro por prerrogativa de função. Dando sequência, já trabalhamos também com o princípio da unirrecorribilidade das decisões, com o princípio da fungibilidade, convolução, voluntariedade dos recursos. Na voluntariedade dos recursos, demos uma breve passada pelo reexame necessário. Falamos também a respeito do princípio da disponibilidade dos recursos. Nas últimas aulas e mais recentes, falamos a respeito do princípio da non reformatio in peius, seus desdobramentos com relação à non reformatio in peius direta e indireta. Falamos também sobre a non reformatio in peius indireta e a soberania dos vereditos. E na última aula falamos a respeito do princípio da reformatio in melius. E hoje, então, vamos falar a respeito do princípio da dialeticidade. Perceba, então, que quando falamos em dialeticidade, estamos falando em debate, diálogo. Estamos falando na colocação de ideias de um para que o outro rebata. Estamos, em suma, falando a respeito principalmente do princípio do contraditório e o exercício da ampla defesa. Então, o princípio da dialeticidade é você manusear corretamente na sua peça, no seu recurso, todos os argumentos que possam levar ao conhecimento do judiciário a sua impugnação, que possam demonstrar ao julgador os motivos de reforma, invalidação e esclarecimentos da sentença que você recorre. Vejamos o conceito deste princípio. Princípio da dialeticidade. A petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve ser dialético, discursivo, com todos os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, para que a parte contrária possa apresentar suas contrarrazões, cumprindo-se, assim, o contraditório em matéria recursal. E ainda, em virtude deste princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal, causa de pedir, que será error in iudicando e error in procedendo, e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada. Perceba então que, para respeito ao princípio da dialeticidade, você deve fundamentar adequadamente o seu recurso. Quando falamos em fundamentá-lo adequadamente, como dito há pouco,
é necessário que você transpareça tanto a causa de pedir quanto os pedidos. Na causa de pedir, você deve demonstrar o error in iudicando. O que seria o error in iudicando? Este erro você percebe, encontra, por exemplo, na sentença em que o juiz erra no seu julgamento. Por exemplo, no caso de uma sentença de condenação, onde, por exemplo, o juiz condena o réu por um crime de furto qualificado, quando não existem nos autos qualquer prova da qualificadora ou até mesmo sequer foi solicitada a qualificadora pelo Ministério Público. Então o juiz ele julga extra petita, trazendo lá do direito civil um termo para ilustrar o nosso raciocínio. Já com relação ao error in procedendo, é quando o juiz erra no procedimento, na formalidade do processo. Então você apresentará um recurso demonstrando como causa de pedir um erro de procedimento do juiz. Por exemplo, quando ele inverte a ordem de oitiva das testemunhas, ouvindo primeiramente as testemunhas da defesa, para depois ouvir as testemunhas da acusação, e faz a sua fundamentação de sentença com base em testemunhos que estão viciados em virtude da alteração da ordem de oitiva, sem que esta alteração de oitiva tenha sido permitida ou autorizada pelas partes, que são Ministério Público e defesa, já que o juiz deve ser imparcial em suas decisões. E como pedido, você buscará a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento através do seu recurso. Seguimos? Vamos agora verificar com relação aos fundamentos do princípio da dialeticidade. Como fundamentos deste princípio, temos letra A, permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões. De fato, não há como a parte contrária elaborar as suas contrarrazões caso o recurso não esteja devidamente fundamentado e apresentando de maneira clara e adequada os seus fundamentos, tanto na causa de pedir quanto no pedido. Então, repetindo, um dos fundamentos do princípio da dialeticidade é permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões. O segundo fundamento é fixar os limites de atuação do tribunal na apreciação do recurso. Como sabemos, em regra, o tribunal ele está limitado àquilo que for pedido no recurso, com exceção, é claro, de que, quando falamos do processo penal, lembremos da última aula, o tribunal não poderá piorar a situação do réu, desde que de recurso exclusivo da defesa, porém poderá fazer a reforma para melhor, independente de que haja recurso tanto do Ministério Público quanto da defesa. Ok? Então, o tribunal verificando que é possível melhorar a situação do réu em algum ponto que, inclusive, não tenha sido solicitado pela defesa, o tribunal poderá fazê-lo. Do contrário, no recurso exclusivo da defesa, não poderá piorar a situação do recorrente.
E é, de certo modo, isto que fundamenta também o princípio da dialeticidade. Tudo que vai exposto no seu recurso impõe os limites necessários para a atuação do tribunal. E quando falamos, por exemplo, do recurso de apelação, todos sabem que a apelação, de acordo com o Código de Processo Penal, ela possui um prazo para que seja interposto o recurso e um outro prazo para que sejam apresentadas as razões. Verifique que são dois momentos processuais distintos. Um primeiro prazo para interpor, que poderá ser desde o momento de prolação da sentença, e aí esta interposição de apelação, ela pode ser feita tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, e após a interposição, tem um novo prazo para que você apresente as razões. E é na razão de apelação que estará posta toda a fundamentação suficiente e necessária para a devolução da matéria a novo julgamento exercido pelo tribunal. Deste ponto extraímos o seguinte: e no caso de ausência de apresentação destas razões, como ficaria? Vejamos. No caso de ausência das razões recursais, tanto da defesa quanto do Ministério Público, de acordo com os tribunais superiores, é válido o julgamento de um recurso, mesmo que não seja juntada razões e ou contrarrazões. Então, o condenado interpondo apelação não necessariamente precisará apresentar razões, até porque, de acordo com a autodefesa, o condenado pode sim interpor a apelação. Entretanto, considerando ampla defesa e contraditório, para a apresentação das razões é necessário a apresentação pela defesa técnica, ou seja, advogado constituído ou defensoria pública. No caso de o condenado interpor a apelação, os tribunais entendem que é possível sim realizar a análise, verificando muitas vezes se há alguma coisa que possa ser modificada em benefício do réu. Entendimento contrário ao princípio da dialeticidade. Quer por dificultar a apresentação de contrarrazões pela parte contrária, quer por não levar à apreciação do tribunal competente todos os argumentos para uma possível reforma ou invalidação da decisão impugnada. Quer dizer que, para a doutrina, a falta de apresentação das razões traz problemas, traz prejuízos, por exemplo, para a apresentação de contrarrazões. Porque no momento em que falamos do princípio da dialeticidade e no bojo de uma apelação, tanto faz recorrendo Ministério Público ou defesa, caso haja uma destas partes interposto apelação sem a apresentação das razões, ficam prejudicadas as possibilidades de contrapor todos os motivos que poderiam embasar a decisão. Por isso, neste sentido, o posicionamento contrário da doutrina, no sentido de possibilidade de julgamento da interposição da apelação sem a juntada das razões. O melhor seria, então, que, em se tratando de ausência de razões, ou até mesmo de contrarrazões da defesa,
deve o juízo aquo ou o tribunal baixar os autos em diligência a fim de que o defensor apresente a respectiva peça da defesa. Além disso, se o defensor constituído quedar-se inerte, em verdadeiro abandono do processo, antes de proceder à nomeação de defensor dativo ou da defensoria pública, deve o magistrado determinar a intimação do acusado para que constitua novo advogado. Neste ponto, é importante destacar que a escolha pelo advogado ela é feita pelo condenado, pelo recorrente. Trata-se de defesa técnica e cabe ao condenado a escolha. Quando ele não quiser realizar esta escolha, quer por uma opção que seja manifestada nos autos, ou talvez até mesmo por falta de recursos financeiros, então ele será assistido pela Defensoria Pública. Mas, primeiramente, deve, tanto o juízo aquo quanto o tribunal, chamar a manifestação do recorrente para que ele diga, então, se irá nomear o defensor ou se ficará esta nomeação a cargo do juízo. Sobre o assunto, temos a súmula 707 do Supremo, a qual preconiza que constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Perceba que houve uma denúncia por parte do Ministério Público, mas esta denúncia foi rejeitada. Então, rejeição da denúncia. Da rejeição da denúncia foi interposto o recurso. E deste recurso, o denunciado tem direito a apresentar contrarrazões. E deste modo, o que temos na súmula 707 é que constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Repita-se, isso em virtude de que é um direito do denunciado ou do condenado escolher o seu defensor, apenas manifestando-se esse no sentido de não ter condições financeiras ou de não ter a opção por um defensor, será indicado ou defensor dativo ou defensoria pública. Entretanto, de todo modo, verificada a ausência das razões recursais do Ministério Público, considerando que o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto, de acordo com o artigo 576 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado o denominado princípio da devolução, inserido no artigo 28 do CPP, com a consequente remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem caberá apresentar a referida peça ou designar outro órgão ministerial para tanto. Esta ainda é a orientação legal válida nos casos em que, por algum motivo, o Ministério Público deixe de apresentar razões na apelação. Haverá mudanças trazidas pelo pacote anticrime, mas que, porém, neste momento, encontram-se suspensas por determinação do Supremo Tribunal Federal.
Não sabemos ainda quando essas mudanças passarão a viger em nosso ordenamento jurídico com efetividade, uma vez que elas já se encontram estampadas em nossa legislação, porém com eficácia suspensa diante da determinação do nosso Supremo Tribunal Federal. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que esta aula tenha contribuído com os seus estudos. Não perca as próximas aulas, inscreva-se no canal, curta este vídeo e nos acompanhe. Eu fico por aqui, um forte abraço!